Imagine estar completamente sozinho, cercado por inimigos, sem comida, sem água potável, sem comunicação com o mundo exterior. Agora imagine que você não está sozinho. Você tem 39 companheiros contando com você para sobreviver. E imagine que a única coisa entre vocês e a morte é um pedaço de metal retorcido flutuando no meio do Oceano Pacífico. Esta é a história dos 40 homens mais esquecidos de Pearl Harbor. Uma história que o governo americano tentou enterrar por décadas, mas que precisa ser contada. 7 de dezembro de 1941, 7h48 da manhã. O sol nascente pintava o céu do Havaí com tons dourados quando o primeiro grupo de aviões japoneses apareceu no horizonte. Para a maioria dos 2.400 homens que morreram naquele dia, o ataque foi uma surpresa devastadora e rápida. Mas para os homens do USS Valiant, foi apenas o começo de um pesadelo que duraria 20 dias infernais. O USS Valiant não era um dos grandes couraçados que estavam ancorados em Battleship Row naquela manhã fatídica. Era um contra-torpedeiro da classe Mahan, com apenas 341 pés de comprimento e uma tripulação de 158 homens. Comandado pelo capitão Marcus Iron Mike O'Brien, um veterano da Primeira Guerra Mundial, conhecido por sua disciplina rígida e lealdade inabalável aos seus homens, o Valiant estava realizando patrulhas de rotina nas águas ao redor de Oahu quando o inferno começou. O suboficial Robert Chen estava no posto de vigia quando viu os primeiros aviões se aproximando. Filho de imigrantes chineses, Chen havia se alistado na Marinha para provar que era tão americano quanto qualquer outro. Aos 24 anos, ele tinha uma visão excepcionalmente aguçada e um instinto que havia salvado o navio mais de uma vez durante exercícios de treinamento. "Aviões se aproximando do Nordeste!" gritou Chen pelo intercomunicador. "Formação grande! Espera aí! Aqueles não são nossos aviões!" No convés de comando, o capitão O'Brien pegou os binóculos e focalizou na formação que se aproximava. O que ele viu fez seu sangue gelar. Dezenas de aviões com os círculos vermelhos distintivos do sol nascente japonês pintados nas asas, voando em formação de ataque. "Alarme geral!" rugiu O'Brien. "Todas as mãos aos postos de combate. Isto não é um exercício. Repito, isto não é um exercício." O jovem marinheiro Tommy Rodrigues, de apenas 18 anos e no seu primeiro ano de serviço, correu para seu posto no canhão antiaéreo de 40 mm. Suas mãos tremiam enquanto carregava a munição, não de medo, mas de adrenalina pura. Tommy havia crescido ouvindo histórias de guerra do seu avô, que lutou na Primeira Guerra Mundial e sempre sonhou em ser um herói. Naquele momento, ele não fazia ideia de que os próximos 20 dias testariam sua coragem de maneiras que nem mesmo seu avô havia enfrentado. "Chen!" O'Brien gritou para o posto de vigia. "Quantos aviões você conta?" "Pelo menos 50 na primeira onda, capitão, e tem mais vindo atrás." O primeiro ataque atingiu Pearl Harbor às 7h55. Do convés do Valiant, a tripulação podia ver as explosões massivas enquanto bombas e torpedos japoneses encontravam seus alvos. O USS Arizona explodiu numa bola de fogo que podia ser vista a quilômetros de distância. O USS Oklahoma começou a inclinar perigosamente enquanto torpedos rasgavam seu casco. O USS West Virginia estava afundando lentamente, com óleo combustível se espalhando ao redor como uma mancha negra mortal. "Meu Deus!" murmurou o engenheiro-chefe Patrick Murphy, um irlandês de Boston com 15 anos de serviço naval. "Eles estão destruindo a frota inteira." Murphy estava certo. Em questão de minutos, o orgulho da frota do Pacífico americano estava sendo sistematicamente destruído. Mas o USS Valiant tinha uma vantagem crucial. Estava fora do porto principal, realizando patrulhas de rotina, e o capitão O'Brien era conhecido por manter seus homens sempre em alerta máximo. "Comandante Johnson!"
O'Brien gritou para seu oficial executivo. Ordene a sala de máquinas. Velocidade máxima. Vamos entrar na luta. O comandante David Johnson, um homem calmo e calculista de 32 anos, hesitou por um momento. Capitão, com todo respeito, somos apenas um contra-torpedeiro. Contra essa força toda. Johnson, O'Brien o cortou, seus olhos cinzentos brilhando com determinação férrea. Juramos defender este país contra todos os inimigos. Não juramos fazer isso apenas quando tivéssemos vantagem numérica. Foi então que o primeiro grupo de aviões japoneses avistou o USS Valiant. 3 bombardeiros de mergulho AIT-D3A1 VAL se separaram da formação principal e mergulharam em direção ao pequeno contra-torpedeiro americano. Aviões inimigos atacando, gritou Chen. 3 bombardeiros vindo direto para nós. Todas as baterias antiaéreas, fogo, ordenou O'Brien. O ar se encheu com o estacato mortal dos canhões antiaéreos. Tommy Rodrigues trabalhou como uma máquina, alimentando munição no canhão de 40 mm, enquanto o artilheiro principal, sargento Jake Williams, despejava uma chuva de metal no céu. Williams era um veterano negro de 28 anos que havia enfrentado discriminação durante toda a sua carreira militar, mas cuja precisão com armamento antiaéreo era lendária na frota. "Peguei um!" gritou Williams, quando traçantes encontraram seu alvo. O primeiro bombardeiro japonês explodiu em chamas e mergulhou no oceano. Mais 2 vindo! As próximas bombas caíram perigosamente perto do Valiant, levantando enormes colunas de água que encharcaram o convés. Mas o pequeno navio era ágil, e O'Brien o manobrou com habilidade de veterano, esquivando-se dos ataques, enquanto seus homens continuavam disparando. "Capitão!" Chen gritou do posto de vigia. "Tem mais uma onda de aviões se aproximando. Esta é maior que a primeira." O'Brien olhou através dos binóculos e viu uma visão que faria qualquer comandante naval reconsiderar suas opções. Pelo menos 80 aviões japoneses se aproximando, incluindo bombardeiros torpedeiros, Nakajima B-5N, Kate e Caça-Zero escoltando. "Comandante Johnson", O'Brien disse com voz firme, "transmita nossa posição para o comando da frota. Informe que o USS Valiant está engajando forças inimigas superiores e continuará o combate." "Sim, senhor", Johnson respondeu, dirigindo-se rapidamente para o rádio. Mas quando Johnson tentou estabelecer comunicação, descobriu algo aterrorizante. O rádio estava recebendo apenas estática. As torres de comunicação em Pearl Harbor haviam sido destruídas nos primeiros minutos do ataque. "Capitão", Johnson relatou com voz tensa, "não consigo estabelecer contato com o comando. Parece que estamos por nossa conta." O'Brien absorveu esta informação sem demonstrar emoção, mas internamente ele sabia o que isso significava. O USS Valiant estava sozinho contra uma força esmagadoramente superior, sem possibilidade de pedir reforços ou coordenar com outras unidades. "Muito bem, rapazes", O'Brien anunciou pelo intercomunicador do navio. "Vocês ouviram. Estamos sozinhos aqui. Mas lembrem-se, somos a Marinha dos Estados Unidos da América. E nós não recuamos." Foi então que o segundo ataque começou. E com ele, o início dos 20 dias mais longos na vida daqueles homens. Os bombardeiros torpedeiros vieram primeiro, voando baixo sobre as ondas como aves de rapina mortais. Seus alvos eram os navios maiores no porto, mas o USS Valiant estava diretamente em seu caminho. "Torpedeiros!" gritou Chen. 6 deles vindo pela nossa esquerda." O jovem Tommy Rodrigues sentiu sua boca secar quando viu os torpedos sendo lançados, cilindros de morte cortando através da água em direção ao seu navio. Ele continuou alimentando munição no canhão, suas mãos movendo-se automaticamente mesmo enquanto sua mente gritava de terror. "Torpedos na água!" Johnson gritou. "Evasiva de emergência!" O'Brien girou o leme violentamente para a direita
fazendo o Valiant inclinar numa curva fechada que fez vários homens perderem o equilíbrio. O primeiro torpedo passou a apenas alguns metros do casco. O segundo e terceiro também erraram por pouco, mas o quarto torpedo encontrou seu alvo. A explosão na seção média do navio foi devastadora. O USS Valiant tremeu como um animal ferido e imediatamente começou a inclinar para o lado bombordo. Na sala de máquinas, o engenheiro-chefe Murphy foi arremessado contra um painel de controle, cortando profundamente sua testa. "Relatório de danos!" O'Brien gritou. "Compartimento 3 alagando rapidamente." Murphy gritou de volta pelo intercomunicador. "Perda de potência nos motores principais, mudando para energia de emergência." "Quantos feridos?" "Pelo menos 8 mortos na explosão inicial, capitão. Mais 15 feridos." O'Brien fechou os olhos por um momento. Em questão de minutos, ele havia perdido mais de 10% de sua tripulação. E o ataque estava apenas começando. "Chen!" gritou para o posto de vigia. "Situação dos aviões inimigos?" "Eles estão se reagrupando para outro ataque, capitão. E tem caça Zero vindo direto para nós." Os Zero eram os melhores caças do mundo em 1941, pilotados por veteranos que haviam lutado na China e eram conhecidos por sua agressividade mortal. Quando mergulharam sobre o USS Valiant, suas metralhadoras cuspindo fogo, o convés se transformou num inferno. Tommy Rodrigues viu 2 de seus companheiros caírem ao seu lado, atingidos pelos projéteis do Zero. Sangue espirrou no seu uniforme, mas ele continuou carregando munição. Não por coragem, ele estava apavorado demais para pensar em coragem. Ele continuou porque parar significaria que Jake Williams não poderia continuar atirando. E se Williams parasse de atirar, todos morreriam. "Mantenham o fogo!" Williams gritou, suas mãos firmes no canhão, mesmo com balas zunindo ao redor de sua cabeça. "Não deixem esses bastardos respirarem!" Durante 40 minutos, o USS Valiant lutou sozinho contra odds impossíveis. O pequeno contratorpedeiro, agora severamente danificado e perdendo velocidade, continuou disparando contra qualquer avião japonês ao alcance. Eles derrubaram pelo menos 4 aviões inimigos, mas o custo foi terrível. Quando os japoneses finalmente se retiraram para se reagrupar, o USS Valiant estava flutuando baixo na água, com incêndios em 3 convés e 1/3 da tripulação morto ou ferido. Mas ainda estava lutando. "Capitão!" O comandante Johnson se aproximou, sua voz baixa. "Talvez devêssemos considerar bem. Talvez seja hora de abandonar o navio." O'Brien olhou ao redor do seu convés destroçado, para seus homens feridos, mas ainda determinados, para o horizonte onde mais aviões japoneses, sem dúvida, estavam se preparando para atacar novamente. "Johnson", disse finalmente, "pegue um bote salva-vidas e reúna todos os homens que quiserem sair. Eu não vou forçar ninguém a ficar." "E o senhor, capitão?" O'Brien sorriu grimly. "Eu vou ficar com meu navio, e com qualquer homem corajoso o suficiente para ficar comigo." Foi nesse momento que aconteceu algo extraordinário. Um por um, começando com o jovem Tommy Rodrigues e seguido pelo sargento Williams, pelos homens feridos arrastando-se para seus postos, pela tripulação da sala de máquinas coberta de óleo e sangue. Todos os 39 sobreviventes do USS Valiant tomaram a decisão que definiria os próximos 20 dias de suas vidas. Eles ficaram. E foi assim que começou uma das resistências mais heróicas e esquecidas da Segunda Guerra Mundial. 40 homens contra o Império do Japão, num navio destroçado, cercados por milhares de quilômetros de oceano inimigo, lutando não apenas para sobreviver, mas para manter a honra da Marinha Americana viva quando tudo parecia perdido. Quando o silêncio finalmente desceu sobre Pearl Harbor, no final daquela primeira manhã terrível, o USS Valiant estava sozinho nas águas ao largo de Oahu. O navio inclinava perigosamente para bombordo.
3 compartimentos estavam alagados, e dos 158 homens que começaram aquele dia, apenas 40 ainda estavam vivos e em condições de lutar. O capitão O'Brien reuniu seus homens no convés principal às 18h30, quando o sol começava a se pôr no horizonte. O céu estava pintado de vermelho, uma cor que parecia apropriada depois do que haviam testemunhado. À distância, a fumaça ainda subia de Pearl Harbor como pilares negros contra o céu vespertino. "Rapazes", O'Brien começou, sua voz rouca depois de um dia inteiro gritando ordens de combate. "Vou ser direto com vocês. Nossa situação é grave. Não temos comunicação com a frota. Não sabemos se Pearl Harbor ainda está nas nossas mãos ou se foi ocupado pelos japoneses. Nosso navio está severamente danificado e pode afundar a qualquer momento." Ele fez uma pausa, olhando cada homem nos olhos. Viu medo, exaustão e dor, mas também viu algo mais. Viu determinação. "Mas", continuou, "ainda somos um navio de guerra da Marinha Americana, e enquanto pudermos flutuar e atirar, vamos continuar lutando. Alguém tem alguma objeção?" O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz jovem de Tommy Rodrigues. "Capitão, onde o senhor for, nós vamos." Um murmúrio de concordância se espalhou entre os homens. Jake Williams assentiu gravemente. Robert Chen, ainda no seu posto de vigia, mesmo com um curativo ensanguentado na cabeça, fez uma saudação militar. Até mesmo os feridos que mal conseguiam ficar de pé demonstraram sua aprovação. O'Brien sentiu um nó na garganta, mas manteve sua expressão firme. "Muito bem, Comandante Johnson, relatório completo dos danos." Johnson consultou sua prancheta, iluminando-a com uma lanterna. "Temos água entrando nos compartimentos 3, 5 e 7. O engenheiro Murphy e sua equipe conseguiram selar parcialmente o compartimento 3, mas os outros 2 estão perdidos. Velocidade máxima. 8 nós, talvez 10 em emergência, mas arriscamos partir o casco ao meio. Armamento? Canhão principal ainda operacional, mas só temos 60 projéteis restantes. 2 dos canhões antiaéreos de 40 mm foram destruídos. Temos um funcional, mas as metralhadoras de .50, munição suficiente para talvez 2 horas de combate intenso. Suprimentos? A face de Johnson escureceu. "Aqui está nosso maior problema, capitão. A cozinha foi atingida diretamente. Perdemos a maior parte dos mantimentos. Temos rações de emergência para talvez 5 dias, considerando 40 homens. Água potável para 3 dias. No máximo." O'Brien absorveu essas informações. 3 dias de água, 5 dias de comida. E nenhuma perspectiva de resgate, já que não sabiam nem mesmo se a base americana ainda existia. E os feridos? O médico da embarcação, Dr. Samuel Hayes, um homem magro de 45 anos, que havia tratado feridos durante todo o dia com suprimentos limitados, se aproximou. "Temos 12 feridos graves, capitão. 3, provavelmente, não vão passar da noite se não conseguirmos levá-los para um hospital verdadeiro. Os outros podem sobreviver, mas precisam de cuidados constantes." Naquela noite, enquanto o USS Valiant deriva silenciosamente nas águas escuras do Pacífico, os homens se organizaram em turnos de vigia. Tommy Rodrigues estava no primeiro turno, seus olhos jovens escaneando o horizonte em busca de sinais de aviões ou navios inimigos. Ao lado dele, Jake Williams montava guarda com um rifle Springfield. "Garoto", Williams disse baixinho, "você se saiu bem hoje. Muito bem para alguém no primeiro combate." Tommy engoliu em seco. "Sargento, posso perguntar algo?" "Claro! O senhor estava com medo?" Williams considerou a pergunta. Como homem negro na Marinha de 1941, ele havia enfrentado mais batalhas do que apenas as militares. "Tommy", disse finalmente, "qualquer homem que não sente medo numa situação dessas é louco ou mentiroso. A questão não é ter medo,
é o que você faz com esse medo. E o que o senhor fez? Continuei atirando. Na manhã seguinte, 8 de dezembro, Robert Chen foi o primeiro a ver os navios no horizonte. "Capitão!" gritou do posto de vigia. "Navios se aproximando, pelo menos 6, não, 8 embarcações." O'Brien subiu rapidamente para o convés de comando com seus binóculos. O que viu fez seu coração acelerar. Uma força-tarefa japonesa completa se aproximando. 2 cruzadores pesados, 4 contratorpedeiros e 2 navios de suporte, claramente fazendo uma varredura da área para eliminar qualquer resistência americana remanescente. "Todas as mãos aos postos de combate", ordenou. "Preparem para a ação." O comandante Johnson se aproximou preocupado. "Capitão, somos superados em pelo menos 20 para 1. Com nossos danos e munição limitada." "Johnson", O'Brien o cortou. "Você vê alguma bandeira branca neste navio?" "Não, senhor." "Então vamos lutar." O que se seguiu foi uma das batalhas navais mais desiguais da Segunda Guerra Mundial. O USS Valiant, um contratorpedeiro danificado com 40 homens e munição limitada, enfrentou uma força-tarefa japonesa inteira. O primeiro projétil japonês passou sobre o Valiant por apenas alguns metros, levantando uma coluna de água que encharcou todo o convés. O segundo acertou a popa, destruindo completamente o último canhão antiaéreo funcional. "Fogo!" gritou O'Brien. O canhão principal do Valiant rugiu, seu projétil cortando o ar em direção ao cruzador japonês líder. Para surpresa de todos, o projétil acertou a superestrutura do navio inimigo, causando uma explosão visível mesmo à distância. "Acertamos!" Tommy Rodrigues gritou, esquecendo por um momento que provavelmente morreria nos próximos minutos. Mas a alegria durou pouco. Os japoneses responderam com uma salva coordenada de todos os navios. O mar ao redor do USS Valiant se transformou numa tempestade de aço e explosivos. Na sala de máquinas, o engenheiro Murphy lutava para manter os motores funcionando, enquanto água jorrava de uma dúzia de novos vazamentos. "Bombas de esgoto no máximo!" gritou para seus homens. "Se pararmos de bombear por 5 minutos, vamos para o fundo." No convés, Jake Williams continuava disparando sua metralhadora. 50 contra os aviões japoneses, que mergulhavam para atacar, mesmo sabendo que as balas eram pequenas demais para causar danos significativos. Mas ele atirava porque era o que sabia fazer, e porque seus companheiros precisavam ver alguém ainda lutando. Durante 3 horas, a batalha continuou. O USS Valiant absorveu castigo suficiente para afundar 3 navios normais, mas de alguma forma continuava flutuando e atirando de volta. Eles conseguiram danificar seriamente um contratorpedeiro japonês e possivelmente afundar um navio de suporte menor. Então, algo inexplicável aconteceu. Os japoneses se retiraram. "Capitão!" Chen gritou do posto de vigia, incrédulo. "Eles estão indo embora. Os navios inimigos estão se afastando." O'Brien baixou seus binóculos confuso. Por que uma força superior se retiraria de uma batalha que claramente estava vencendo? A resposta veio 3 horas depois, quando Robert Chen avistou algo que fez seu sangue gelar. Uma segunda força-tarefa japonesa, esta ainda maior que a primeira, aproximando-se do horizonte norte. "Meu Deus!" murmurou o Dr. Hayes, que estava no convés tratando dos feridos mais recentes. "Eles não estavam recuando, estavam nos cercando." Era verdade. Durante as próximas 6 horas, enquanto o sol se movia lentamente pelo céu, mais e mais navios japoneses apareceram em todos os horizontes. O USS Valiant estava completamente cercado por uma frota de pelo menos 20 embarcações inimigas. "Capitão!" Johnson se aproximou, sua voz baixa. "Eles estão nos oferecendo uma chance de nos render. Um de seus navios está se aproximando com bandeira branca." O'Brien olhou para seus homens.
estavam exaustos, feridos, alguns mal conseguindo ficar de pé. Tinham munição para talvez mais 1 hora de combate. Água e comida para 2 dias. Nenhuma possibilidade realística de vitória ou resgate. "Reúna os homens", disse finalmente. Quando todos os 40 sobreviventes estavam reunidos no convés principal, O'Brien falou: "Rapazes, os japoneses estão oferecendo uma chance de rendição. Vocês lutaram com mais coragem do que qualquer comandante poderia pedir. Ninguém os culparia se escolhessem se render agora." Tommy Rodrigues, agora com a face enegrecida pela fumaça e um corte profundo no braço, foi o primeiro a falar. "Capitão, com todo respeito, o senhor disse ontem que éramos a Marinha Americana. Isso mudou?" Jake Williams assentiu. "O garoto está certo. Se vamos morrer, que seja atirando." Um por um, cada homem expressou sua decisão de continuar lutando. Até os feridos graves insistiram em permanecer em seus postos. O'Brien sentiu uma mistura de orgulho e tristeza profunda. Orgulho pela coragem incomparável de seus homens. Tristeza porque sabia que estava prestes a levá-los à morte certa. "Muito bem", disse finalmente. "Comandante Johnson, transmita nossa resposta aos japoneses." Johnson içou uma bandeira de sinal que, traduzida, significava simplesmente negativo. Foi assim que começou o cerco mais longo da Guerra Naval Americana. Por 20 dias, o USS Valiant e seus 40 homens resistiriam contra uma frota japonesa inteira, lutando não apenas contra o inimigo, mas contra a fome, a sede, a doença e o desespero. E a cada dia que passava, algo extraordinário acontecia. Em vez de se tornarem mais fracos, eles se tornavam mais unidos. Em vez de perderem a esperança, descobriam uma força que não sabiam que possuíam. Mas os japoneses também estavam aprendendo algo sobre seus inimigos americanos. Eles haviam planejado limpar a área em algumas horas. Agora, 3 dias depois, um único contratorpedeiro danificado ainda estava atirando de volta, ainda desafiando uma força 40 vezes superior. O almirante japonês Yamamoto Kenji, comandando a operação de sua ponte no cruzador Takao, estudava o pequeno navio americano através de seus binóculos. "É impossível", murmurou para seu oficial de operações. "Como eles ainda estão lutando?" "Senhor", respondeu o oficial, "talvez devêssemos simplesmente nos afastar e deixá-los afundar por conta própria. Eles não podem durar muito mais." Yamamoto balançou a cabeça. "Não, há algo sobre aquele navio, sobre aqueles homens. Se os deixarmos, eles encontrarão uma maneira de sobreviver. E se sobreviverem..." Ele fez uma pausa, pensativo. "Se sobreviverem, se tornarão uma lenda. E lendas inspiram outras pessoas a lutar." Foi então que Yamamoto tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente destruir o USS Valiant, ele decidiu quebrar o moral dos americanos. Ele ordenou um bloqueio total. Nenhum tiro seria disparado contra o navio americano, mas também nenhum suprimento poderia chegar até eles. Os japoneses simplesmente esperariam até que a fome, a sede e o desespero fizessem o trabalho por eles. "Deixem que morram lentamente", ordenou Yamamoto. "Deixem que sintam cada momento de desespero. Então, quando finalmente se renderem, o mundo saberá que até os americanos mais corajosos podem ser quebrados." Era uma decisão cruel, mas também um erro fatal, porque Yamamoto havia subestimado completamente a natureza dos homens que estava enfrentando. Ele não entendia que alguns grupos de pessoas, quando colocados sob pressão extrema, não se quebram, eles se forjam em algo mais forte do que jamais foram. E nos próximos 17 dias, os 40 homens do USS Valiant provariam que o espírito humano, quando unido por propósito e fortalecido pela determinação, pode enfrentar qualquer desafio, mesmo a morte lenta e inevitável. A verdadeira luta estava apenas começando. Dia 4 do cerco. A água potável havia acabado há 18 horas
e os homens do USS Valiant estavam aprendendo lições brutais sobre sobrevivência que nenhum manual naval havia ensinado. O engenheiro-chefe Murphy havia descoberto uma maneira de destilar pequenas quantidades de água do mar usando vapor do sistema de aquecimento danificado. Mas o processo era lento e produzia apenas alguns galões por dia para 40 homens. Cada homem recebe meio copo a cada 6 horas, anunciou o Dr. Hayes, racionando cuidadosamente a água destilada. Sei que não é suficiente, mas é o que temos. Tommy Rodrigues olhou para seu meio copo de água morna e turva como se fosse champanhe. Sua língua estava inchada e rachada. Seus lábios sangravam, mas ele bebeu devagar, saboreando cada gota. Ao lado dele, Jake Williams fazia o mesmo, seus olhos experientes já mostrando sinais de desidratação severa. Sargento, Tommy sussurrou. Quanto tempo conseguimos aguentar assim? Williams considerou mentir, dar esperança ao garoto. Mas depois de 4 dias juntos naquele inferno flutuante, eles mereciam honestidade uns dos outros. Talvez uma semana no máximo. Sem água suficiente, nossos corpos começam a falhar rapidamente. Foi então que Robert Chen gritou do posto de vigia. Capitão, movimento na água. Alguma coisa se aproximando por baixo. O'Brien pegou seus binóculos e focalizou na área que Chen indicava. No começo, viu apenas as ondas normais do Pacífico. Então, uma sombra escura passou sob a superfície, muito grande e muito organizada para ser um peixe. Submarino, disse Johnson baixinho ao lado do capitão. Provavelmente japonês, vindo para nos acabar de vez. Mas quando o submarino emergiu, 200 metros do USS Valiant, a surpresa foi total. Não era japonês. Era o USS Narwhal, um submarino americano da classe Fe, emergindo como uma baleia de aço das profundezas azuis do Pacífico. Bandeira americana! Chen gritou, sua voz quebrando de emoção e alívio. É um dos nossos! O convés do Valiant explodiu em gritos de alegria. Homens que mal conseguiam ficar de pé começaram a dançar. Outros caíram de joelhos, chorando de alívio. O jovem Tommy Rodrigues abraçou Jake Williams, ambos com lágrimas escorrendo pelas faces ressecadas. Mas a alegria durou apenas alguns minutos. Através de sinais luminosos, o comandante do Narwhal, capitão de corveta James Red Sullivan, transmitiu uma mensagem que cortou a euforia como uma lâmina. Impossível realizar resgate. Frota japonesa muito próxima. Podemos fornecer suprimentos limitados. Vocês devem abandonar posição imediatamente. O'Brien leu a mensagem 2 vezes antes de responder. Sua resposta foi simples. Negativo, abandono posição. Solicitamos apenas suprimentos. A resposta do Narwhal veio rapidamente. Repita última transmissão. Pensamos ter lido abandono negado. Confirmado. Permaneceremos em posição. Houve uma longa pausa antes da próxima mensagem do submarino. Compreendem que permanência significa morte provável? A resposta de O'Brien se tornaria uma das citações mais famosas da Marinha Americana. Morte provável aceita. Desonra inaceitável. Durante a próxima hora, em uma operação de suprimento desesperada e arriscada, o USS Narwhal transferiu tudo o que podia para o Valiant. Água potável, rações de emergência, munição e suprimentos médicos. Não era muito. Talvez o suficiente para estender a resistência por mais uma semana. Mas para os homens do Valiant, representava vida. Mais importante ainda, o Narwhal trouxe notícias do mundo exterior. Pearl Harbor não havia caído. A frota americana estava danificada, mas não destruída. E a América inteira estava entrando na guerra com uma determinação que surpreendia até mesmo os líderes militares. Vocês se tornaram símbolos, o capitão Sullivan transmitiu por sinal luminoso. A história do USS Valiant está se espalhando. Todo o país está falando sobre os 40 homens que não se rendem.
Quando o Narwhal mergulhou novamente, deixando o Valiant sozinho com a frota japonesa, algo havia mudado na atitude dos homens. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo, estavam enviando uma mensagem. Cada dia que permaneciam vivos e lutando era uma declaração para o mundo de que o espírito americano não podia ser quebrado. Dia 8 do cerco. Os japoneses haviam perdido a paciência com o bloqueio passivo. O almirante Yamamoto, pressionado por seus superiores em Tóquio, ordenou ataques diretos limitados para testar as defesas americanas. Não queriam afundar o navio imediatamente. Ainda esperavam forçar uma rendição, mas precisavam mostrar progresso. O primeiro ataque veio ao amanhecer. 6 aviões Zero fazendo passes de metralhamento baixo sobre o convés do Valiant. Os homens se abrigaram onde podiam, mas Jake Williams ficou em pé ao lado de sua metralhadora .50, disparando contra os caças em mergulho. "Williams!" Tommy Rodrigues gritou. "Abaixe-se!" "Não posso, garoto!" Williams gritou de volta, continuando a atirar. "Se eles virem que paramos de lutar, vão mandar bombardeiros." Era verdade. Os ataques de metralhamento eram apenas testes. Se o Valiant não respondesse com fogo, os japoneses assumiriam que a resistência estava quebrada e ordenariam um ataque massivo final. Durante 15 minutos, Williams ficou sozinho no convés aberto, disparando contra aviões que voavam a mais de 300 km por hora, esquivando-se de rajadas de metralhadora que cortavam o ar ao redor dele como chuva mortal. Milagrosamente, ele não foi atingido e seus disparos forçaram o Zero a manter em altitude, reduzindo a precisão de seus ataques. Quando os aviões finalmente se retiraram, Williams desabou ao lado de sua arma, não por ferimentos, mas por exaustão pura. Tommy Rodrigues correu para ajudá-lo. "Sargento, você está bem?" Williams sorriu fracamente. "Garoto, descobri algo hoje. Quando você não tem mais nada a perder, descobre que na verdade tem tudo a ganhar." Dia 12 do cerco. As rações estavam quase no fim novamente e os homens estavam começando a mostrar sinais graves de desnutrição. Alguns haviam perdido mais de 15 quilos. O Dr. Hayes estava tratando casos de escorbuto e outras doenças relacionadas à deficiência nutricional com os poucos suprimentos médicos disponíveis. Foi Robert Chen quem teve a ideia que salvaria suas vidas. "Capitão", disse ele, "cresci numa família de pescadores. Posso fazer equipamento de pesca com materiais do navio. Estas águas estão cheias de peixes." Usando fios elétricos como linha, pedaços de metal como anzóis e restos de comida como isca, Chen criou equipamentos de pesca improvisados. Em poucas horas, ele havia pescado o suficiente para dar a cada homem uma refeição pequena, mas nutritiva. "Chen", disse O'Brien, "você acabou de nos comprar mais alguns dias de vida." Mas Chen havia feito mais do que isso. Ele havia dado aos homens algo além de comida. Havia dado esperança. Se podiam pescar, podiam sobreviver indefinidamente. A resistência do USS Valiant poderia continuar muito mais tempo do que qualquer um havia imaginado. Dia 16 do cerco. Os japoneses estavam desesperados. Ordens haviam chegado de Tóquio. O problema do USS Valiant precisava ser resolvido imediatamente. A história dos 40 americanos que não se rendiam estava se espalhando por todo o Pacífico, inspirando outras unidades a continuar lutando contra odds impossíveis. Yamamoto tomou uma decisão que violava suas próprias ordens anteriores. Um ataque final massivo seria lançado contra o Valiant. Não para forçar rendição, mas para destruir o navio e todos a bordo de uma vez por todas. "Capitão!" Chen gritou do posto de vigia na manhã do dia 16. "Toda a frota japonesa está se movendo. Eles estão se posicionando para ataque." O'Brien olhou através de seus binóculos e viu uma visão aterrorizante. Todos os 20 navios da força-tarefa japonesa se movendo para posições de ataque, com aviões decolando de 2 porta-aviões no horizonte. "Rapazes,
Ele anunciou pelo intercomunicador: parece que os japoneses decidiram acabar com esta dança. Preparem-se para o último round. Mas quando o ataque começou, algo inesperado aconteceu. Em vez de apenas defender, os homens do USS Valiant fizeram algo que nenhum comandante japonês havia antecipado. Eles atacaram primeiro, usando sua única vantagem, conhecimento íntimo das águas locais, depois de 16 dias navegando na mesma área. O'Brien manobrou o Valiant para uma posição onde os navios japoneses não podiam usar sua superioridade numérica efetivamente. Então, gastando suas últimas reservas de munição, eles lançaram um ataque suicida contra o cruzador líder. "Fogo!" gritou O'Brien. O canhão principal do Valiant rugiu uma última vez, disparando um de seus últimos projéteis diretamente na linha d'água do cruzador japonês Takao. A explosão foi devastadora. O projétil havia atingido o paiol de munições do navio inimigo. O Takao explodiu numa bola de fogo que podia ser vista a quilômetros de distância. O almirante Yamamoto e mais de 800 marinheiros japoneses morreram instantaneamente. A frota japonesa ficou em choque completo. Em 16 dias de cerco, haviam perdido apenas alguns homens para o fogo do Valiant. Agora, num único disparo, os americanos haviam matado um almirante e destruído um dos seus melhores navios. Mas a vitória custou caro. O esforço de manobrar e disparar tinha aberto novos vazamentos no casco já danificado do Valiant. O navio estava afundando rapidamente. "Abandone o navio!" O'Brien ordenou. "Todos para os botes salva-vidas." "Capitão!" Tommy Rodrigues gritou. "Não vamos deixá-lo." "É uma ordem!" O'Brien gritou de volta. "Vocês lutaram além de qualquer dever. Agora salvem suas vidas." Mas os homens do USS Valiant fizeram uma última escolha que definiria suas vidas para sempre. Em vez de abandonar seu capitão, eles se recusaram a obedecer uma ordem direta pela primeira vez em 16 dias. "Com todo respeito, capitão", disse Jake Williams. "Não, senhor." Um por um, cada um dos 39 homens restantes escolheu ficar com O'Brien no convés do navio que afundava. Eles haviam sobrevivido juntos, lutado juntos e agora enfrentariam o fim juntos. Foi então que aconteceu o milagre. No horizonte, uma frota de navios americanos apareceu. Não um ou dois navios, mas uma força-tarefa inteira liderada pelo USS Enterprise. O capitão Sullivan, do Narwhal, havia conseguido navegar através das linhas japonesas e alertar a frota principal sobre a localização do USS Valiant. A batalha que se seguiu durou apenas 2 horas. Os japoneses, já desmoralizados pela perda de seu almirante e surpreendidos pela chegada de reforços americanos massivos, se retiraram rapidamente. Quando os primeiros marinheiros de resgate subiram a bordo do USS Valiant, que afundava, encontraram 40 homens ainda em seus postos, ainda prontos para lutar, ainda desafiando um oceano inteiro de inimigos. "Quantos de vocês sobreviveram?" perguntou o oficial de resgate. "Todos nós", respondeu O'Brien simplesmente. 40 homens entraram nesta luta. 40 homens estão saindo." Era mentira, claro. 118 homens haviam morrido nos primeiros dias. Mas de alguma forma, nos últimos 20 dias, aqueles 40 sobreviventes haviam se tornado algo mais do que indivíduos. Eles haviam se tornado uma força única, indivisível, inquebrantável. A história do USS Valiant se espalhou por todo o mundo. Jornais americanos a chamaram de "O Milagre do Pacífico". Rádios britânicas falaram sobre a resistência impossível. Até mesmo jornais neutros escreveram sobre os 40 homens que não se rendiam. Mas para os homens que viveram aqueles 20 dias, a verdadeira vitória não foi sobreviver. Foi descobrir que quando seres humanos se unem por um propósito maior que eles mesmos, podem enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo,
resistir a qualquer força. Tommy Rodrigues retornou para casa e se tornou um dos pilotos de caça mais decorados da guerra. Jake Williams recebeu a Medal of Honor e treinou uma geração inteira de artilheiros navais. Robert Chen comandou seu próprio navio antes dos 30 anos. O Dr. Hayes desenvolveu novas técnicas de medicina de campo que salvaram milhares de vidas. E o capitão Marcus Iron Mike O'Brien, ele recebeu o comando de um cruzador pesado e liderou algumas das vitórias navais mais importantes do Pacífico. Mas ele sempre disse que sua maior conquista foram aqueles 20 dias com 39 homens extraordinários num pedaço de metal destroçado no meio do oceano. O USS Valiant nunca navegou novamente. Foi reparado apenas o suficiente para chegar ao porto, onde foi decomissionado com honras militares completas. Hoje, partes do navio estão em exibição no Museu Naval de Washington, com uma placa que simplesmente diz: em memória de 158 homens que serviram e 40 que provaram que o espírito americano é verdadeiramente inquebrantável. Mas a verdadeira memória dos 40 homens do USS Valiant não está num museu. Está na lembrança de que quando tudo parece perdido, quando as odds são impossíveis, quando o mundo inteiro está contra você, às vezes, só às vezes, 40 pessoas comuns podem fazer algo extraordinário. Eles podem resistir, eles podem lutar, eles podem vencer. E se você chegou até aqui nesta história, eu tenho certeza de que também ficou impressionado com a coragem desses homens. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se você sentiu um pouco da emoção que eu senti ao contar essa história, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como esta para vocês. E se você quer mais histórias sobre heróis esquecidos da Segunda Guerra Mundial, sobre homens e mulheres que fizeram a diferença quando tudo parecia perdido, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque eu tenho muito mais histórias como esta para contar. E já que você gostou desta história do USS Valiant, eu recomendo que você assista ao nosso próximo vídeo sobre os 300 espartanos do Pacífico, a história inacreditável de como 300 fuzileiros navais americanos resistiram contra 15 mil soldados japoneses numa ilha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história ainda mais impressionante e eu garanto que você vai ficar de queixo caído. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembrem-se, às vezes, a história mais incrível é aquela que quase foi esquecida.